Vamos ler a Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios. Eu vou ler do 14 ao 19. Obrigado, João. Paulo, que antes estava falando sobre o seu ministério, o apostolado e a vocação dos gentios. Ele depois começa nesse texto que eu vou ler. Ele faz uma oração, que de fato essa oração seja a nossa oração, seja algo importante para a nossa vida, nossa existência. Ele disse assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? A gente percebe nesse texto uma ênfase, é por isso que eu li desde o verso 14, e no 17 e 18, a gente vê uma ênfase especial na questão do amor. E essa ênfase é que isso seja algo imenso, profundo. Ele chega a usar a expressão arraigados, que tem o sentido de enraizado, e alicerçado em amor. E no versículo 19, ele diz que o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Não se esqueça disso, desses pontos nos quais vamos voltar mais adiante, porque o oposto disso, a vivência na contramão disso, é a vida que sofre, que se sente não amada. Passamos a vida inteira tentando combater e entender o desprezo. Talvez essa seja uma das, se não há, uma das maiores razões da nossa existência. Combater e entender o desprezo. Desde bem na nossa tenra idade, bem cedo na vida, nos estágios elementares da infância. Nós queremos a atenção, o afeto. Chega até um tempo que isso começa a dar uma adoecidazinha, mesmo no coração de uma criança que também peca. Não importa a idade. A Bíblia não diz que não peca. Logo, são tradições que colocam a criança como um ser puro. E nesse pecar, que não tem idade, o ser já começa a querer exclusividade, atenção especial. Mas tudo isso tem a ver com a tentativa de evitar, de combater, de afastar o desprezo.
Ninguém quer ser desprezado ou acha que consegue viver bem nessa circunstância. Quem aqui já não bebeu, provou desse cálice de ser desprezado por alguém? E às vezes por alguém o qual a gente investiu muitas e muitas e muitas expectativas. Investiu serviço, atenção e até exclusividade. Isso está em toda a Bíblia. A gente poderia enumerar aqui em cada livro da Bíblia, não só um, mas várias circunstâncias. A gente começa desde Caim, que se sente, na minha ótica, fazendo uma análise mais profunda, duplamente desprezado por Deus. É porque aquela raiz daquele sentimento, ela vinha desde a ideia de que por que meus pais não podem voltar para o Éden? Ou o que eu tenho a ver com o problema do meu pai? Por que eu não posso ficar dentro? Ou por que não podemos voltar? Ou por que a gente precisa de guardas para proteger o lugar que, por histórias, por contos, por narrativas de pai e mãe, parecia ser e era um grande e excelso paraíso. Depois vem o caso do desprezo que ele considera em relação ao seu irmão. E também vem uma série de coisas, circunstâncias e causas. Não só sentimentos, mas aquilo que ele vai causando com as próprias mãos a partir da interpretação dele de que ele havia sido desprezado por Deus e o seu irmão aceito. É isso que eu considero uma vida que se sentiu. Eu não estou dizendo que foi, eu estou dizendo uma vida que se sentiu desprezado duplamente por Deus. Já preguei várias vezes sobre Jacó, um homem esmagado pelo desprezo, procurando a garantia do seu valor único, pronunciada por alguém. Essa foi a vida de Jacó, o tempo todo. Em todos os projetos, caminhos de Jacó, ele, de certa forma, estava fazendo aquilo que ele fez primeiro, buscando do seu pai a bênção, ainda que de maneira lesada, fraudulenta, enganando seu pai. Mas a gente sente essa vontade a vida inteira em busca de admiração, em busca de garantia de um valor único. Como é bom a gente ouvir isso, né? Você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida por mim, você é uma pessoa especial para mim, para minha vida. Isso a começar em casa, e isso em Jacó que ele não teve em casa, né? Pelo menos a gente percebe isso claramente, depois vai querer isso nas vidas que seguem, né? Na maneira como trabalha para o sogro, buscando isso no próprio sogro, buscando isso em Raquel e etc. E depois a gente acha nesse caminho Lia, né? A mulher com quem ele se casou primeiro, que tinha um buraco no coração do tamanho do buraco que havia no coração de Jacó. Que também aconteceu aquelas circunstâncias, e fica claro de que, de certa forma, sendo ela a filha que o pai não quis, e se torna depois a mulher que o marido não quer, né, ou não quis. Lia. Né? Por que a filha que o pai não quis? Porque o grande dote viria de Raquel, que era uma jovem linda e atraente, e Labão, de certa forma, tem que resolver a questão do dote, sendo ele altamente interessado pelas práticas monetárias, né? Por lucrar de alguma forma, a gente percebe isso no caminhar dele. E sendo esse Labão, pai de Raquel, pai de Lia, o indivíduo interessado na questão do dote, ele, de certa forma, ele enfia, né? Ele põe ali Lia no negócio, enganando Jacó e de certa forma, para depois ter o dote de Raquel, né? Mas tem que se livrar de Lia numa cultura onde a mulher
mais velha casa primeiro do que a mais nova. Mas como é que eu vou casar a mais nova se a mais velha eu não consigo de jeito nenhum, até por questão de aparência mesmo, né? A irmãzinha não era assim de boa aparência, né? Então a gente percebe o caminhar dessa moça, né? Depois mulher de Jacó, e nas circunstâncias em que ela, em texto pequeno ali no livro de Gênesis, a gente percebe o quase desespero de Lia para ter a atenção de Jacó, seu marido. Ela que tinha sido desprezada a vida inteira porque havia convivido do lado de uma pessoa que, do ponto de vista de aparência, era uma pessoa infinitamente melhor ou acima dela. A gente vai vendo, assim, se fosse só no livro de Gênesis, a gente ia tirar um monte, mas a gente pode passar adiante. Aliás, tem uma história complexa, e uma das histórias mais complexas da Bíblia, mais difíceis, mais duras, mais cruas, ou talvez até mesmo podemos dizer, porque isso está relacionado com o herói da Bíblia, uma das histórias mais nuas da Bíblia, é a história de Absalão sendo desprezado por Davi, e depois a história, consequentemente, no mesmo caminho, Davi sendo desprezado pelo seu filho Absalão, que inclusive morre nessa circunstância de desprezo, de desprezar o seu pai, mas o seu pai o havia desprezado antes. Já foi desprezado pelos seus pais? Está nítido, está claro isso, no chão, no fluxo da casa de Davi. E isso é só um caso, porque na casa de Davi, a gente tem Davi desprezando a sua esposa, filha de Saul, chamada de Mical, e depois ele desprezando o sofrimento de Paltiel, que se casou com Mical, tendo ele desprezado ela. Ela arrumou para lá um sujeito, depois ele manda buscá-la, não para ela ser ou assumir a posição de sua esposa, mas só para ela autenticar, para ela validar o seu reinado, tendo sido ela, ou sendo ela, filha do falecido Saul. E para mim também esse é um dos casos mais dramáticos da Bíblia, porque antes de assumir o trono, ou assumindo o trono, Davi manda buscar Mical, só para ela ser ali uma medalha do seu lado, dizendo: eu sou da casa de Saul, logo posso assumir o seu reino. Mas a Bíblia diz que o marido dela, na ocasião, chamado de Paltiel, ele vem chorando atrás da comitiva responsável por buscá-la. E Davi não está nem aí para isso, só com um desejo sórdido, político, de assumir o reinado. Algo que Deus já o havia lhe dado. Não precisava de nada disso. Mas ela foi desprezada, e depois o seu marido, segundo marido na ocasião. E Jó, homem envolvido em desprezos diversos. Tem pelo menos 2 ou 3 circunstâncias narradas pelo próprio Jó, da boca de Jó, que talvez envolvem as mais dramáticas palavras dele, ou percepções e interpretações dele em relação à postura dele, em relação à postura dele diante de Deus e de Deus diante dele. Uma delas no versículo 16, no capítulo 16, 7, ele chega a dizer para Deus: tu, ó Deus, destruíste a minha família. No capítulo 10, no verso 2, ele diz a Deus: me deixe saber por que essa má vontade toda contra mim. No capítulo 7, verso 19, numa oração longa, ele começa: até quando? O Heleno leu aqui o Salmo 123,
que é também conhecido como o Salmo do Desprezo, um dos poucos salmos, talvez de 2 ou 3 no máximo, em que o salmista deixa aberto, ou para no meio da sensação de desprezo. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. E ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos fartos de desprezo. O salmo termina assim. Um dos poucos. Que não se resolvem com a sensação do salmista, que não se resolvem durante a oração. Não se resolve no sentido da sensação de que não, passou, ele vem, ele está aqui, ele está próximo. E um outro texto que o Heleno leu aqui, dirigindo o culto, famoso texto de Isaías 49, a gente já começa a ter um panorama de que Deus sabe, está próximo, e não se aplica a ele, em hipótese alguma, o desprezo aos seus, ainda que uma mulher venha a se esquecer do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Nesse mesmo texto ele diz: gravei-te nas palmas das minhas mãos. Dizendo para Sião, para o renovo de Sião, para Sião restaurada em Cristo Jesus, o povo de Deus restaurado em Cristo Jesus, que o povo estaria absolutamente pleno dessas verdades. Alegra-te, ó terra, cantai, ó céus, porque o Senhor consolou o seu povo e não esqueceu dos seus aflitos. Deus não se esqueceu dos seus aflitos, os aflitos que são de Deus, que é povo de Deus, são aflitos de Deus. Ele chega a usar esse pronome. E não se esqueceu dos seus aflitos. Se passamos por um momento, por uma luta, por uma sensação de desprezo, a Bíblia nos garante: enquanto aflito, ainda assim você é meu aflito. Ainda que os meus pais me deixem, o Senhor me acolherá. Capítulo 27 de Salmo, versículo 10. João 13. Nós temos algo que eu mencionei recentemente num artigo, inclusive eu acho que também publicado no boletim da igreja, e também numa mensagem há algum tempo pregada. Que no caminho João vai aprendendo e vai ensinando para nós. E é por isso que ele é conhecido como o discípulo amado. E é por isso que ele escreve as suas epístolas lá no final da Bíblia, 1º, 2º e 3º João, como sendo tratadas nelas, antes de tudo, ou acima de tudo, o fator amor. Deus é amor. E a gente percebe João vencendo em si mesmo o seu jeito de ser, o seu modo de agir, né? Ele que havia pedido para que descesse, ou que Deus mandasse para que Jesus, por que não, né? Jesus não mandava fogo sobre os samaritanos, considerando que os samaritanos desprezaram a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E depois a gente vê um sujeito em Cristo, encostado com a cabeça no peito de Jesus, em duas circunstâncias, em João 13, 23, João 13, 25. Talvez é isso que nos falte, irmãos. Talvez é essa parte que a gente perde sempre. Talvez no caminhar, e na sensação, e na expectativa, e na luta contra o desprezo, ou na tentativa de tentar entendê-lo, talvez seja exatamente isso que falta a nós. É óbvio que se perguntássemos a João qual é a primeira identidade dele, qual é o senso, qual seria o senso mais coerente que ele teria de si mesmo, ele não responderia que ele é discípulo, apóstolo ou evangelista de Deus, mas eu sou aquele a quem Jesus ama. Não é isso que nos falta, não? Em casa, no trabalho, no caminhar,
nas nossas relações antigas parentais. Mas isso não preenche a gente totalmente. Mas em Deus, sim. Talvez o que nos falta é mais de Deus. Porque o ser que está posicionado como João com a cabeça no peito de Deus, ele consegue entender e vencer a vida apesar das dificuldades e tendo a constatação plena de que nele não há desprezo. Se Deus não me desprezou, se ainda que a minha mãe tenha me esquecido ou se esquecido de me amamentar ou me deixado de lado nesse processo tão necessário para a formação da consciência afetiva, Deus não se esqueceu de mim. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Olha o que Deus está transmitindo através da vida de Oséias. Deus mostra para o povo, e enquanto em algumas e poucas orações da Bíblia a gente vê a sensação do povo de ter sido desprezado por Deus, como no Salmo 123, por alguma circunstância, por algum incidente da vida, por alguma má interpretação. Aliás, no caso de Jó, ele é todo má interpretação. E a gente vê isso nos 3 últimos capítulos finais de Jó. Que a resposta de Deus para Jó é qual? Nenhuma. É só dizer, você não sabe de nada. Daí, da sua vida. Você não conhece nada. Você não sabe de circunstâncias, de dinâmicas, de leis naturais elementares. Logo, você não sabe o que está acontecendo nos confins do universo ou da dimensão espiritual para você achar que eu te desprezei. Porque, na verdade, é o povo que o tempo todo despreza Deus e não o contrário. Isso está nítido não só na doutrina, na mensagem, na pregação de Oséias, mas na vida de Oséias. Aliás, tem uma canção linda dos Arrais, canção de Oséias. Abandonada pela rua, eu te encontrei enferma, suja e mendigando o pão que já te dei. Eu cumpro a minha parte na aliança, fui fiel nesta distância, no deserto onde estavas, nascerá um jardim da graça que te trouxe em mão. Terá você fiel a mim. Eu cumpro a minha parte na aliança, fui fiel nessa distância. É o que Deus está transmitindo para o seu povo. O texto de Efésios nos chama a atenção de maneira incisiva a ter uma vida enraizada, embasada, baseada, com bases firmes no amor de Deus. Enraizados e alicerçados em amor. É porque a gente fica olhando de maneira horizontal, olhando para o outro, procurando no outro algum tipo de autenticação, algum tipo de exclusividade, algum tipo de aprovação. É isso que atrapalha a caminhada da gente, quando às vezes o sujeito ele tem um desarranjozinho familiar, porque família é isso aí, né não? Você quer família para quê? Aliás, as pessoas que são privadas dessa fluência, dessa vivência, e que amadureceram na vida, e que conseguiram não morrer com a falta dos seus, elas colocam isso, achei isso interessante nos Estados Unidos recente. Pessoas que são privadas pela ilegalidade de voltarem aqui, ou mesmo sendo legais, mas pela dificuldade, pelo transtorno de estarem aqui. E de você dizer, mas você não considera que às vezes família é demais?
misturado demais, dá problema não? Todos, sem exceção, respondiam da seguinte forma: isso é família. Todos, sem exceção. Seja privado da sua para você ver. Família é isso. Mas a gente, por um desarranjozinho, a gente desliga a vida, inclusive, trata a Deus e as coisas de Deus e o culto a Deus como não sendo ou não estando eu apto mais para ir lá, porque eu não estou passando bem, porque houve uma circunstância de desprezo. Você está querendo o quê? Você está querendo ser o Neymarzinho da sua família? Fica perseguindo a bolinha de ouro, assim, e lá tem um Messi ou tem um Cristiano Ronaldo que sempre tomam a sua bola? Porque a gente queria assim, pelo menos ser entendido, ser compreendido. Isso é coisa da infância espiritual da gente. A gente não se acertou com Deus. A gente não tem bases no amor de Deus. A gente não sente o peito de Jesus, porque nunca, nas nossas idas e vindas, a gente nunca conseguiu, como João, encostar a cabeça no peito dele, no ombro dele. E a dica que vem exatamente de João, capítulo 15, versículo 19 do Evangelho de João, como da parte da boca de Jesus, escrito por João, como o Pai me amou, eu também vos amei. E o final do texto é: permanecei no meu amor. Olha o que Cristo está dizendo. Não são nas suas ilusões. No seu projetinho de vida, de pódio, de bola de ouro, de chuteira de ouro, de holofotes. Permanecei no meu amor. O escritor do século XV, Meister Eckhart, diz que há um número excessivo de cristãos que seguem o Senhor até a metade do caminho apenas. Como isso é verdade, meu Deus? Há um número excessivo de cristãos que seguem o Senhor até a metade do caminho apenas. Já parou para pensar até que ponto você chegou com Deus? Na vivência, no amadurecimento, na sensação. Está aqui, está comigo, eu sinto isso. Tem coisas fora disso, além disso, apesar disso. Tem coisas que me fazem mal, mas não me matam. Porque estando em Deus, caminhando com Deus, amadurecido em Deus, com a sensação, absoluta certeza, Deus está aqui, sentindo isso, com os sentidos mesmo. Deus está aqui, eu sei disso, e Deus me ama. Mas se você ainda não chegou no abraço de Deus, usando aí a figura do pai do filho pródigo, né? Lucas 15. É possível que o seu caminho com Deus até aqui tenha sido em vão. Você só foi até a metade. Toda rejeição, todo desprezo se dissipam quando ouvimos que somos amados de Deus, quando sentimos seus braços nos envolverem. Feche os seus olhos agora. Antes da gente terminar essa reflexão e terminar cantando a canção Deus me ama, eu quero que você considere o seguinte:
plenitude da nossa vida com Deus. A compreensão da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Tem a ver com o nosso conhecimento pleno. O nosso experimentar de forma plena o amor de Cristo. Que isso excede toda lógica, todo entendimento. Não tem lógica nenhuma nisso. Isso é algo que a gente experimenta. Jesus mesmo, narrado por João, capítulo 16, versículo 22, ele disse aos seus discípulos: e ninguém lhes tirará essa alegria. E ninguém lhes tirará essa alegria. O homem, talvez do século XX, que mais escreveu sobre o amor de Deus. Todos, absolutamente todos os seus livros estavam relacionados com isso. Brennan Manning, no livro chamado O Obstinado Amor de Deus, ele conta algo sobre ele mesmo. Quero que você respire isso. Eu quero que você internalize isso. Eu quero que isso seja palavra, testemunho bendito, usado por Deus para a construção de uma vida pacificada em si mesmo, consigo mesmo, com o outro, com Deus, com seus pecados, com seus fluxos. Brennan Manning diz: acontecia sempre de nunca me sentir seguro comigo, a menos que desempenhasse de modo perfeito. Inconscientemente eu havia projetado para Deus as sensações que eu nutria sobre mim mesmo. Sentia-me seguro com Ele apenas quando me achava nobre. Sentia-me seguro com Ele apenas quando me achava generoso e amoroso. Sentia-me seguro com Ele, com Deus, apenas quando me achava sem cicatrizes, sem medos, ou sem lágrimas. Sentia-me seguro com Deus apenas quando me achava perfeito. Foi quando abandonei o esconderijo numa manhã radiante, num retiro bem nas montanhas rochosas do Colorado. Jesus retirou de sobre mim a mortalha do desempenho perfeccionista. E eu, agora perdoado e livre, corri para casa. Isso porque percebi que alguém esperava por mim. Naquela manhã, entendi que palavras não passam de palha se comparadas à realidade. Foi quando dei um salto, deixando a condição de simples professor do amor de Deus para me tornar o deleite do paizinho, Abba. Despedi-me do sentimento de pavor e disse shalom ao sentimento de segurança. Mais adiante ele conclui: fé é a coragem de aceitar ser aceito. Tenha coragem de se aceitar amado por Deus como você é. Na circunstância em que você está, na circunstância em que você chegou aqui, na circunstância da sua vida e das suas experiências dessa semana. Tenha coragem de se aceitar ser aceito por Deus. Tenha coragem de dizer: eu vou para casa, porque alguém espera por mim em casa, como o filho pródigo. Aquilo que nos recusamos a entregar não pode ser curado em nós.
Entregue as suas armas, se renda. Pare de lutar achando que você só vai ser aceito, que você só vai ser bem visto, bem quisto. Se você fizer isso, fizer aquilo, fizer mais, fizer perfeito. Nessa noite você veio aqui para ser convidado a receber o abraço do amor, o abraço divino.